Maranata, querido diretor, querida diretora, que Deus abençoe você nessa semana e que você alcance os propósitos de Deus para a sua vida. Eu sei que está todo mundo perdido, pensando o que fazer, como que eu faço, meu Deus, meu ministério aconteceu, o Senhor me colocou aqui esse ano, ninguém planejou um ano como esse, mas Deus já tinha tudo em mente. Está tudo certo, está tudo no plano do Senhor. Nós estávamos num frenesi, numa loucura, numa correria, fazendo, competindo, correndo para lá e para cá. E o Senhor falou, chega, chega. Eu quero o clube de aventureiros na sua essência. E qual é o clube de aventureiros na sua essência? Pai brincando com seus filhos. Pai passando tempo com seu filho. Fazendo atividades juntos. Na Bíblia, atividades do próprio clube, do caderno de atividades, mais juntos. Acabou aquela síndrome de pai deixar o filho no clube e ir embora buscar só no final da manhã. Agora o pai está com o filho em casa. E é propósito de Deus que a relação de pais e filhos se ressignifique. Deus está cumprindo a profecia dele, de Malaquias capítulo 4. E nós estamos aqui diante de um desafio, querido líder. Esse desafio está em Josué capítulo 1. O versículo é o versículo... Quero começar a ler com você o versículo 6 em diante. Quero deixar para você essa mensagem hoje. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está nele escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Queridos, a lição aqui é clara. Deus está falando para Josué ter força e coragem para fazer aquilo que Moisés fez. Deus está falando para ele aqui, olha, você vai fazer assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas seja como foi Moisés. Seja fiel à minha vontade e não às suas vontades. Deus estava deixando claro para Josué que liderar é fazer a vontade de Deus e não a vontade que está no coração humano. Você consegue entender isso? Mesmo dentro da igreja, mesmo dentro das coisas de Deus, é possível esquecer-se de Deus e fazer as vontades humanas. E Deus está nessa quarentena colocando tudo no seu devido lugar, fazendo com que todos nós passemos tempo livre, né? Mas que esse tempo livre deve ser ocupado em maior comunhão com Deus. Você tem orado mais, líder? Você tem orado mais e lido mais a Bíblia? Você tem tirado tempo para jejuar, para clamar ao Senhor, para que o Espírito Santo use você e a sua liderança? Para que o Espírito Santo te dê mais poder? Deus está falando para ele ser forte e corajoso para fazer a vontade de Deus. Porque isso sim exige força e coragem. Força e coragem para fazer o que nós achamos que deve ser feito não é grande coisa. Deus está falando para um homem que quando jovenzinho foi educado aos pés de Moisés. Ele era filho de Num, Josué, mas a Bíblia destaca que o discipulador de Josué foi Moisés. Aonde estava a barraca ali de Moisés, a de Josué estava perto. Quando Moisés subia do monte, Josué estava junto, ele ficava um pouco mais abaixo, mas ele sabia que Moisés era um homem que falava com Deus face a face. E lá estava ele, observando. Ele tinha intimidade com Deus, porque Moisés teve. Ele esteve aos pés da muralha de Jericó, conversando com o grande príncipe. E ele estava ali antes disso, antes que aparecesse o príncipe, que a princípio ele achou que fosse o inimigo, ele estava conversando com Deus. Aí aparece o grande príncipe para ele, né? Príncipe dos exércitos do Senhor. Para fazer a vontade de Deus requer força e coragem. Porque colocar um exército para marchar no meio do rio seco tem que ter muita fé. E depois, rodear a cidade
Uma ordem aparentemente sem noção. Uma vez por dia, durante 7 dias, no último dia 7 vezes, depois toca ali as cornetas e grita forte. Quem derruba muro gritando, gente? Ninguém. Mas Deus estava ensinando para Moisés que liderança, para ele, é isso. É fazer segundo a vontade dele. Deus manda, a gente faz, nem que for a coisa mais absurda e na nossa cabeça nada a ver. Mas se é o que Deus manda, é isso que exige coragem. Porque é isso que vão te criticar. Não vão te criticar se você fizer a tua vontade. Vão te criticar se você fizer a vontade de Deus. Infelizmente, nós vemos muita gente se perdendo dentro daquilo que Deus criou para ser uma bênção. Gente se perdendo dentro da igreja, se perdendo dentro de clube, se perdendo com competições internas, com coisas que só levam a um achar que é melhor do que o outro e não sei o quê. Esse tipo de coisa, queridos, é um desvio do propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que nós sejamos cooperativos e não competitivos. O princípio do reino de Deus é a cooperação. E Deus mandou a quarentena para todo mundo, para a gente colocar a cabeça no lugar, para nós voltarmos à essência do que é o Clube de Aventureiros, que é cada filho aprender a ouvir a voz do seu pai, para obedecer o seu pai, como se fosse o próprio Deus falando com ele. E você que já é adulto, você voltar a viver numa vida com menos ritmo menos acelerado, para voltar a ouvir a voz de Deus, para passar mais tempo com Deus. Se você está passando sua quarentena aí se divertindo no lazer, você ainda não entendeu o propósito da quarentena. Quarentena na Bíblia é consagração, é preparação para uma missão. Sempre que alguém esteve em quarentena na Bíblia, foi se preparando para uma missão. E nós somos a última geração dessa terra. Qual missão você acha que Deus tem para nós? Será que Deus não está mandando essa quarentena para nós nos prepararmos para dias difíceis que virão? Você sabe que dias virão antes da volta de Jesus. E Deus quer dar poder para a sua igreja. Portanto, acorde, líder. Acorde seus conselheiros, a sua diretoria, sua equipe. Coloque o joelho no chão e clame misericórdia para o Senhor, para que você tenha coragem de ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dEle. Que Deus te abençoe, que Ele abençoe tanto a sua vida, que você seja tão amigo de Deus, que você reconheça a sua voz e cumpra a sua vontade. Vamos orar? Pai querido, dê poder para esse líder, dê poder para os pais, para os aventureiros, para que nossa geração te busque de todo o coração, entendendo que os nossos dias são dias diferentes. Nos abençoe para que ouçamos a tua voz, para que venhamos cumprir a tua voz com clareza de que fazendo isso, nós realmente precisaremos da coragem do Senhor para executarmos o que o Senhor tem para a nossa vida. Fazer a vontade dos homens ou a nossa vontade é fácil. Fazer a tua vontade é mais difícil. Mas dá-nos esse poder, nos desperta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Um abraço forte a todos.